Olá, hoje eu gostaria de abordar a temática da polaridade, que continua muito presente no mundo contemporâneo. Qual será a razão das pessoas ficarem tão unilaterais, polarizadas e literais? Obviamente, toda vez que surge um movimento muito exagerado por um lado, inevitavelmente esse movimento irá projetar uma sombra igualmente unilateralizada do lado oposto. Por exemplo, o excesso do cientificismo vai provocar o excesso do negacionismo. E isso nós estamos vendo acontecer em várias áreas da humanidade, no mundo da ciência, no mundo da agricultura, no mundo das questões ambientais e assim por diante. Por que as pessoas precisam ficar tão unilateralizadas? E qual é a consequência dessa unilateralidade para o ser humano? Na minha visão, que é a visão junguiana, quando esses opostos ficam muito extremados, eles ficam iguais. É como se fosse dois monstros complementares iguais, cada um lutando pelas suas crenças. Porque, no fundo, ambos estão tomados fanaticamente pela crença, ou da ciência, ou da negação da ciência. E assim a coisa vai se estendendo e deixando a grande massa das pessoas perdidas entre um lado e outro lado. O que significa esse excesso de cientificismo que tem que estar tudo baseado numa experiência, numa evidência concreta, reproduzida, duplo cego, randomizada, e repetida a exaustão para provar que aquilo é ciência? Será que tudo funciona desse jeito? Será que o princípio da incerteza de Heisenberg não vai funcionar nunca? Será que os avanços da mecânica quântica que mostram de que tudo existe dentro de um paradoxo e que esse paradoxo faz com que a gente valorize as condições idiosincrásicas, a peculiaridade do ser humano? Tudo tem que estar dentro de uma norma. Norma, em grego, é um esquadro de 90 graus. Só que a norma é só uma norma. Assim como a média é só uma média. Se eu pego todos os seixos de um rio e faço um cálculo do peso desses seixos, eu vou ter uma média dizendo os seixos desse rio têm aproximadamente 132 gramas. Ou não, tem 132 gramas, não é aproximadamente. Porque eu peguei todos, pesei e dividi por todos. E é capaz de eu não encontrar um único seixo com 132 gramas. Apesar de que a média é aquela. Então, todos os seixos, como não tem nenhum com 132 gramas, estão anormais, estão fora da norma. Porque a média dos seixos desse rio é 132 gramas. Está mais ou abaixo, está fora da norma. Então, isso é patológico. Assim como negar completamente qualquer conhecimento científico. Sem dar margem para uma discussão, é patológico. Então, na verdade, os dois lados estão tomados, como eu já disse, pelo fanatismo de uma crença. Os dois lados ficam vociferando um contra o outro, e os dois lados, no fundo, perderam a alma. Até porque, no excesso da ciência ou no excesso da negação, não tem espaço para a alma. Porque a alma, ela transita por tudo isso. A alma é inefável. O que é a alma?
Será que existe a alma? Será que existe a vida após a morte? Será que a alma é imortal? Será que nós somos puramente matéria biológica que veio do acaso por conta de um início de uma fotossíntese e que acelerou um processo de mutação até chegar nessa complexidade que é a natureza humana? O Jung nos deixa claro que nós somos dotados de uma consciência. Essa consciência é o epifenômeno de uma relação entre um corpo com um cérebro altamente desenvolvido, graças ao neocórtex e o telencéfalo, né, ampliado, graças a uma energia, que a gente não sabe qual é e chamamos de pneuma, uma energia que vai, né, como um sopro divino, que vai dar a possibilidade da união deste corpo com a psique, com a alma. E a alma carrega todo um conteúdo que nós chamamos de base arquetípica. Quando esse indivíduo dorme, é esse conteúdo que aflora, porque o inconsciente não para. A consciência para. E esse excesso de consciência é uma negação do inconsciente. E o indivíduo acredita de que ele age única e exclusivamente em função da consciência. Mas na realidade é uma grande ilusão. Porque tudo que a gente está fazendo tem a coparticipação profunda do inconsciente. E ele é que acaba nos direcionando, fazendo com que a gente atraia e seja atraído pelas coisas da vida. Então, é interessante o quanto que este momento contemporâneo nós perdemos o espaço para a alma. Nós perdemos o espaço para lidar com sonhos, para lidar com as fantasias, com as imaginações. A gente quer tudo muito claro e definido. Mas o que é claro e definido? Aquilo que está definido está morto. A vida é dinâmica, a vida é incontrolável, a natureza não se submete ao controle. E por isso que quando você tem a ilusão de que está controlando, mais cedo ou mais tarde, usando um termo junguiano, que é a enantiodromia, dromos andar, enantio para trás, o pêndulo vai para o outro lado e o descontrole acontece. Porque eu digo de que só descontrola aquilo que está controlado. Porque se não está controlado, não tem o risco do descontrole. Então essa ciência aqui que é tudo controlado, ou esse negacionismo que não faz controle de nada e deixa tudo ao acaso, são dois crentes fanáticos patológicos que se interpenetram. E isso vai para outros campos da vida. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós estamos vendo um embate cego, polarizado também, entre os trumpistas, né, que está ligado aí aos republicanos, e os democratas. Os trumpistas republicanos chamam o excesso dos democratas de woke, né, que significa wake, do despertar, só que é o exagero da extrema esquerda, onde tudo tem que estar dentro de um politicamente correto, você não pode falar nada, não pode expressar nada, porque senão se demonstra que é preconceituoso, racista, homofóbico, gordofóbico, e assim vai. Do outro lado, tem o gado trampista, que está lá dizendo amém para um fascínora absolutamente abusivo, louco em vários aspectos, que já deixou claro o quanto que ele é misógino, o quanto que ele é, né, insensível em várias coisas, mas o gado segue, porque se sente de alguma forma libertado e representado contra esse excesso dessa extrema esquerda. Então, isso também se reproduz no Brasil, né? Nós não temos o termo woke e gado até tem, mas nós temos os esquerdopatas, né? Que entraria no lugar do woke. E aí fica uma briga enorme, né? Um acusando o outro, então um é fascista
e nazista, o outro é comunista. Tudo excesso, tudo extremo. E onde que está a alma? O que nós estamos fazendo, de fato, no autoconhecimento? O que nós estamos fazendo para nos proteger das consequências nefastas que estão por vir? Hoje nós estamos sendo pressionados, por um lado, pela IA, inteligência artificial, e por outro lado, pelas crises ambientais. Estudos claros deixam evidente que nos próximos 7, 8 anos terá mais de 300 milhões de refugiados ambientais. Pessoas que perderam seu espaço territorial por conta de alagamento, de calor sobre-humano, de frio sobre-humano. O que vai acontecer? Outros estudos falam de uma escassez sem precedente de proteína animal. Será que nós vamos passar a comer proteína de inseto ou proteína vegetal? Mas será que a mãe Gaia vai dar conta disso? Será que nós não estamos tão distante desse mundo interno, do mundo dos sonhos, do mundo das expressões imaginais e criativas, para poder compreender o que a alma, o que o self, o que a representação divina em nós está querendo dizer? Ah, mas falar de self, alma, de Deus, isso é anticientífico. Ah, isso é místico. O que não é místico? A vida é um grande mistério. O cosmos é um grande mistério. Mistério é não saber e aceitar o não saber. A gente até hoje não consegue entender o mistério da vida de um ser humano. Os geneticistas que fizeram o genoma humano chegaram a ficar estupefatos de ver como que algo simples, que não é tão diferente de um zigoto inicial, por exemplo, de uma barata, chega nessa complexidade toda que é a vida humana. Aonde que está essa informação? Parece que ela não dá para estar contida dentro daqueles pares cromossômicos. Mas algo faz aquilo acontecer. O que é que faz acontecer? Será que tem um atrator estranho, como muitos cientistas da mecânica quântica dizem, que acelera todo esse processo evolutivo? Parece que sim. Será que a teoria do centésimo macaco, onde quando a gente tiver uma quantidade de mente conectada com uma ideia evolutiva, todos os seres humanos vão dar esse salto evolutivo? Parece que sim. Será que a gente tem que continuar lutando entre criacionismo e evolucionismo? Será que a gente não deveria aprender a integrar o criacionismo e o evolucionismo, assim como a gente tem que integrar, né, um sistema capitalista com um sistema socialista para encontrar um mundo melhor e mais amoroso e mais humano? O problema todo é que nós estamos ainda muito presos num gene egoísta e miserável. E enquanto estivermos presos nessa miserabilidade egoísta, estaremos lutando por território, estaremos tomando partido, e tomando partido a gente perde a inteireza. No partido, ou seja, na divisão, eu estou diabolizado, porque o símbolo é que integra. Mas na divisão eu tenho a ilusão da perfeição. Então eu sou de extrema direita e perfeccionista. Eu sou de extrema esquerda e perfeccionista. Eu sou negacionista e entendo o que é um mundo perfeito, conservador, natural. Eu sou cientificista e entendo o que é um mundo perfeito e natural. Será que as pessoas não percebem aquilo que o Jung diz, que na perfeição você exclui a inteireza, porque o inteiro é imperfeito? Eu acho que essas reflexões podem ajudar muito nós sairmos dos extremos. Nem woke, nem gado, nem cientificismo, nem negacionismo. Amor, símbolo, integração. O homem íntegro é que chegará no reino dos céus, e não o perfeito. É isso que está nas Escrituras, é isso que de alguma forma Jung nos mostra quando ele diz que
o processo de individuação que está latente se torna consciente e atuante na vida da pessoa, o indivíduo vai se tornar aquilo que ele é. E não vai ficar preso como um autômato nas polaridades. Ele vai ter autonomia para transitar naquilo que Buda, naquilo que Jesus, naquilo que os grandes avatares iluminados disseram, o caminho do meio. Espero ter sido claro. Eu agradeço a atenção, eu agradeço os likes, eu agradeço a divulgação do nosso canal. Até uma próxima.